Hoje falo sobre uma situação na análise técnica que acontece entre o fechamento de um pregão e a abertura do pregão subsequente. A distância entre o preço de fechamento de um ativo e o preço de abertura desse mesmo ativo. Falo dos gaps. Os gaps são importantíssimos na análise técnica para determinar, ou tentar determinar, né? Tudo é probabilidade, tentar determinar a movimentação do preço nos primeiros momentos do pregão, na abertura, ou até mesmo durante todo o pregão. Infelizmente, a maioria dos traders usa a leitura dos gaps somente para determinar se é um gap de alta ou se é um gap de baixa, e utilizar o fechamento desses gaps nas suas estratégias. Os gaps vão muito além disso. No final desse vídeo, mostrarei para você graficamente os 4 tipos de gaps e as suas importâncias no andamento do pregão. Se inscreva no canal e venha comigo nessa jornada. O primeiro tipo de gap é o gap comum. É um gap que, apesar do nome comum, ele pouco acontece, é o que menos acontece. Ele tem pouca importância, porque o preço de abertura, a distância, né, entre o preço de abertura e o preço de fechamento é muito pequena, e também falta um nível de preço significante, próximo a esse gap, para dar relevância a esse gap. O segundo tipo, esse sim, muito importante, é o breakaway gap, ou breakout, ou rompimento. Esse gap, ele tem como características acontecer numa distância muito grande, a distância entre abertura e fechamento é grande, acontece perto de níveis importantes de suporte ou resistência, como ajuste, pivô, abertura e etc. E também próximo a importantes figuras da análise gráfica, como um W, um M, um ombro, cabeça, ombro, um ombro, cabeça, ombro invertido, etc. Ele também normalmente indica mudança de tendência, saída de consolidações, então é um gap muito importante para você antecipar, tentar antecipar a movimentação do preço. Aí, normalmente indica o início de um movimento de uma tendência forte, são tipicamente um grande gap, e o preço tende a seguir a sua direção por um grande intervalo de tempo, ou seja, tendência. Runaway gap, gap de continuidade. O nome já é quase autoexplicativo. É um gap que, apesar de ter uma distância razoável, ele mostra a continuidade do movimento do preço. Ele não mostra transformações, ele mostra continuidade. Que se estivermos numa tendência, por exemplo, de alta, essa tendência vai continuar. Se estivermos numa tendência de baixa, essa tendência vai continuar. Então, esse tipo de gap, ele normalmente mostra que o preço vai continuar naquela direção. Eu falo normalmente porque sempre bato nessa tecla, pessoal. Tudo na análise técnica, tudo no day trading, são probabilidades, nada é certeza. Finalmente, o quarto gap é o exhaustion gap. Esse gap, ele, apesar da importância dele, ele é um gap difícil de ser identificado, de ser lido. Por quê? Porque ele se confunde com breakaway gap. Mas, normalmente, para você identificar esse gap, você tem uma zona de demanda ou algumas zonas de demanda próximas, demanda ou oferta. Então, o gap de exaustão, ele se diferencia principalmente do gap do breakaway gap por causa disso. Aí, normalmente são causados por traders retardatários, né? A tendência está acabando e aqueles traders retardatários entram na tendência. São
os compradores de topo ou vendedores de fundo. Agora, eu vou mostrar para vocês os 4 tipos de gap. Eu vou começar pelo gap comum. Tá aí, o gap comum. Como eu falei, esse gap, a distância, está vendo aqui, ó, a distância entre o fechamento do ativo e a abertura do ativo, que está aqui, ó, a abertura está no 118.944, 119 mil. E o fechamento foi no 119.035. Está vendo? Praticamente não tem distância. Tem uma distância, mas praticamente não tem distância. Esse é um gap comum, que normalmente, até esse horário aqui do pregão, você não tem noção do que vai acontecer. Se essa consolidação que aconteceu, ou se vai continuar, quebrar isso aqui, vem uma tendência de baixa ou uma tendência de alta. Então, esse é o gap comum. Agora, eu vou mostrar o breakaway gap. Está aqui, ó, breakaway gap. Olha a distância desse gap. Nós temos aqui o fechamento no 119.495, 119.500, e a abertura, vamos lá, abertura no 120 e 100. 600 pontos de distância. Além disso, esse gap mostra que o preço fez uma quebra, né? Uma quebra de direção. O preço vinha caindo no pregão anterior e já abriu numa subida muito forte. Além da subida forte, aquilo que eu falei, próximo a níveis importantes de suporte e resistência. Aqui, o 120, ele abriu aqui, ó, no 120 e 100. 120 mil é um número redondo, importantíssimo, sempre. Números redondos são sempre importantes, suporte ou resistência. Então, aqui na abertura desse pregão, com esse gap, a leitura que haveria uma tendência, iniciando-se uma tendência aqui de alta, quebrando essa estrutura do preço anterior de baixa, era muito forte e acabou se confirmando. Esse é o breakaway ou gap de rompimento. Agora eu vou mostrar o gap de continuidade. O gap de continuidade, até pela figura aqui do pregão, dos 2 pregões, né, vocês podem ver que realmente houve uma continuidade. Obviamente que aqui no início do pregão nós não tínhamos isso, mas a figura, a distância do gap do fechamento para a abertura não era muito grande. A abertura, né, o preço de abertura se deu num movimento que levava a crer na continuidade do movimento anterior. Então, esse é um gap que tem poucas características. Não está próximo a níveis importantes de resistência, de suporte, ou de figuras importantes gráficas, como o breakaway gap. Então, esse é um gap de continuidade. Ser um gap de continuidade não quer dizer que no início do pregão, que vamos colocar aqui, né? Início do pregão, aumentar aqui para facilitar a visão de vocês. Nessa barra aqui, nós estamos na barra de 5 minutos, ser um gap de continuidade não quer dizer que imediatamente o preço vai continuar naquela direção. Vocês veem que o preço caiu, né? Buscando o fechamento do gap. Quando eu falei lá no início, pessoal, que a maioria dos traders trata os gaps somente como um gap de alta ou de baixa, esse gap aqui seria um gap de alta, eu não quis falar contra fechamento de gaps. Fechamento de gaps é uma figura, é uma situação importante da análise técnica.
Só que o fechamento do gap não quer dizer que aquela movimentação que você fez com a leitura do gap não aconteça. Vocês veem aqui que o preço começou a cair, tendendo a fechar o gap, às vezes até fecha, mas depois a continuidade veio. Isso é que é importante, você fazer a leitura para que você esteja preparado para a movimentação do preço mais, vamos dizer, provável que vá acontecer, né? Aqui, por exemplo, nós ficaríamos com o pé atrás, com cautela. Por quê? Porque, apesar do preço estar caindo aqui nesses momentos, a gente sabia que tinha um gap de continuidade, como existe lá no gap, no breakaway gap, nos gaps de rompimento. E, finalmente, o gap de exaustão. Lembra que eu falei para vocês? Esse gap aqui, ó, é o gap de exaustão, tá? Eu até não coloquei aqui a figura e vou colocar agora. Aqui o gap. Vamos abrir aqui rapidamente, só para dar um alô aqui para vocês, né? Para não deixar de colocar a figura. Vamos preencher aqui com cor. Está aqui, preenchimento. Vai ficar bonitinho, né? Também já fizemos para todos, vamos fazer para esse também. Então, está aí. O gap, que inicialmente poderia ser um outro tipo de gap, principalmente um breakaway gap, já que o preço vinha caindo e, de repente, o preço abriu numa distância muito grande e próximo a níveis de resistência. Poderia ser um breakaway gap. Mas por que não foi o breakaway gap? Por causa justamente do que eu falei, das zonas de oferta ou demanda. Aqui, no caso, zonas de oferta. Olha, aqui, ó, o preço bateu e voltou, ou seja, supply superou a demanda. Aqui, o preço voltou, supply superou demanda, e aqui o preço voltou também. Só que aqui nós não sabíamos. Mas como tínhamos essas duas zonas aqui, ou essa zona, né? Duas zonas não, dois pontos, formando uma zona de oferta, éramos para ficarmos cautelosos em relação ao retorno do preço. Isso aqui se confirmou um gap de exaustão, ou seja, esse movimento do preço aqui foi aqueles retardatários que estão entrando numa tendência que está acabando. Ela veio aqui, tá vendo? Fez esses movimentos aqui na zona de supply e, finalmente, ela acabou e veio. Aqui, os retardatários contribuíram para formar um gap de exaustão. Pessoal, gaps são importantíssimos e estude bastante para identificar com a maior probabilidade possível os gaps corretamente. Se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou, compartilhe esse vídeo e acione o sininho para receber os próximos vídeos. E mais importante do que isso, deixe o seu comentário. O seu comentário, ele baliza o meu trabalho. E eu quero, como eu falo em todos os vídeos, eu quero cada vez mais trazer trabalhos, informações para vocês de altíssima qualidade. Safe Trading. Opere com segurança.